2. Também é uma só voz, eu e vocês. Salmo 125, versos 1 e 2. Provavelmente você vai se lembrar de uma música que já foi muito, muito cantada na igreja, né? Vamos lá? 125, 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Agora nós vamos falar sobre o elemento da natureza que nos ensina algumas lições. Eu quero tirar com vocês, nesse texto aí, 2 lições. Eu achei muito engraçado, porque a gente vai se preparar para falar na igreja, a gente pedindo a Deus misericórdia e pedindo, Senhor, me mostra o que eu tenho que falar, né? E a gente ora e pede ao Senhor. E tirando a parte mística, esse texto me veio no meio de uma noite que eu acordei e comecei, os que confiam no Senhor. É engraçado, olha a visão que isso tem diferente. E esse texto me falou ao coração. Eu falei, eu acho que eu vou compartilhar esse texto com os irmãos no domingo, porque deu um clique assim, falei, nossa, eu nunca tinha visto por essa perspectiva. Então eu queria apresentar para vocês 2 perspectivas sobre esse texto que tem a ver com o nosso assunto. Firmeza, né? Ser firme, ser inabalável e sermos perseverantes. O primeiro verso, irmãos, diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, ou como os montes de Sião, como a gente costuma cantar, que não se abala, firme para sempre. A gente estava falando do elemento da natureza, que chama a nossa atenção, que mostra a glória do Senhor. E o elemento presente aí é o monte, ou são os montes. Se a gente prestar atenção nos montes que a gente conhece, ou que a gente já viu, especialmente aqueles que estão perto de nós, aqui em Pedro Leopoldo, você tem o Morro da Cauê, você tem o Morro do Magalhães, né? A gente tem alguns morros do Cascavel que estão sempre ali. Passam-se anos, passam-se décadas, passa-se muito tempo e o monte está ali, né? É claro que geologicamente falando, os montes podem sofrer modificações, mas isso demora milhares de anos. Na nossa perspectiva humana, o monte está ali, né? E essa era a visão que Davi tinha. O monte de Sião permanece firme para sempre. E ele compara o monte de Sião a nós. Então a primeira lição que nós temos nesse verso é: os que confiam no Senhor. Quem são os que confiam no Senhor? Na nossa perspectiva, somos nós. São como o monte de Sião, né? Que não se abala, firme para sempre. Então, nós somos como o monte, ou devemos ser como o monte de Sião, ou como o monte da Cauê, como o monte do Magalhães, como o monte do Cascavel, ou como qualquer outro monte que você tenha aí visto na sua vida e que tenha chamado a sua atenção pela firmeza, pela grandeza, por ser inabalável. Nós podemos ser firmes. Por quê? Por nossa causa? Não. Porque nós confiamos no Senhor. A raiz da nossa firmeza, de nós sermos inabaláveis e perseverantes, é a nossa confiança no Senhor. Então, porque nós confiamos no Senhor, nós não confiamos nas circunstâncias, nós não confiamos no chefe, nós não confiamos no dinheiro, mas a nossa confiança está no Senhor. Por isso eu posso ser firme. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É bem verdade que o monte enfrenta tempestades, raios, chuvas, ventos, em alguns lugares, tormentas e terremotos. Mas ele está ali firme. Vamos para o verso 2? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Então eu posso ser firme como o monte de Sião, porque em volta de mim, pegando agora outra perspectiva dos montes, é engraçado que a primeira perspectiva, nós é que somos os montes firmes para sempre. Na segunda perspectiva agora, quem é que me cerca? Que monte que me cerca? É a presença do Senhor, não é verdade? Então eu estou cercado pelo Senhor, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo.
Eu achei curioso porque o salmista usou um monte aí de duas perspectivas. Primeiro, comparando a gente na nossa firmeza de fé com um monte que não se abala. E segundo, tendo uma cadeia montanhosa ao nosso redor. Então nós estamos cercados, nós estamos protegidos. Por quem? O Senhor em volta do seu povo. Então, queridos, vamos lá, mais uma lição para a gente nessa manhã. Devemos permanecer firmes, porque não estamos sós, devemos ser firmes como os montes, e firmes porque outros montes nos cercam, e essa figura aí colocada, esses montes, são o Senhor em volta de nós. A nossa firmeza, sermos inabaláveis, firmes e perseverantes, tem a ver com a nossa confiança no Senhor, tem a ver com a postura também que nós tomamos diante das situações que nós vivenciamos. Então, vou perguntar de novo: você está firme, inabalável e perseverante? Amém. Estejamos assim todo ano, e que a nossa força, a nossa firmeza venha do Senhor em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pastor? Nós temos alguns motivos de oração, né, que nós vamos pedir que os irmãos estejam orando, né? Nós estamos orando pela nossa irmã Tita, que está fazendo o tratamento ainda, né, de câncer, e precisa das nossas orações. Também nós estamos orando por Maísa, a esposa do Tyson, que também está fazendo tratamento. E agora, né, recente, nós estamos orando por nossa irmã Dona Sandra, que passou mal, está internada ainda, né, e a pressão estava muito alta, ela deu um AVC isquêmico, então dificultou a fala, a comer, estava parando comida, afetou essa parte dela aqui. Nós vamos orar para Deus abençoar, para que ela possa retornar para casa bem, né? Temos orado também pelos mais idosos, né? Nossa irmã Dona Nina, nosso irmão Seu Viseu, né? Então lembre deles as suas orações, tá? Lembrando sempre de buscar a bênção e a graça do Senhor na vida deles, né? Tem mais algum motivo que alguém quer apresentar? Lali? Dani primeiro. Meu pai e a senhora lá que me Lali. Eu lá, começando da minha irmã, aqui eu falo por Maria Valeta da Nativa, e com a minha cabeça, e Cláudia. e por colega de trabalho, que são do nome do meu filho, e a mãe da Helena, que trabalha comigo. São? Na Marta Pereira, com Jesus, Senhor, vem com Senhor. Amém. Vamos orar. E confortar a família que o teu pai lá. Betinha? Amém. Família. Seu James? Família. Rafaela? Agradecer pelas EBFs, porque graças a Deus deu tudo certo. E eu quero pedir para eu instituir o Peter ainda. E também pelo meu avô, que é um problema de coração. Eu pedi a Benetinha, vamos nos Estados Unidos, porque eu estou pelado aqui, a gente vai para a instalação da sala da cidade em breve. Vamos orar. Vamos sim. Como que é o nome dela? Sou eu. Sou eu. Isso. Daqui tem mais alguém? Não? Cá, então, beleza? quero pedir pela conversão da minha família, quero pedir também pela saúde do coração do Lucas, quero pedir pela saúde da Giana, da minha vizinha do Leonardo. Como é que ela é? A sogra e conversão dos meus familiares. Família. Eu também quero família. Isso. E hoje é aniversário de Céu, né? Vamos agradecer a Deus pela vida dela, né? Então vamos orar. Então, Luciano? A Natália, que é a filha da Mônica da funerária, já está nos finalmente da gravidez. Ela fica internada porque está de risco, né? Isso. São gêmeos, então ela está internada ainda. Ela está quase no finalzinho. Deus permaneça forte. Vamos orar. Vamos orar então? Vamos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tua bondade, Senhor, a tua misericórdia, Senhor, na nossa vida, a paciência que o Senhor tem tido conosco, Pai.
e pelo mover das suas mãos, Senhor, sobre nós. E é confiado nisso, Senhor, que nós agora estamos colocando esses pedidos de oração aqui diante do teu altar, Pai. Ó Deus, tua palavra nos garante que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende, Pai, para que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus, na pessoa do Senhor Jesus. Então, Pai, nós queremos, Senhor, no nome dele, colocar cada um desses pedidos nas tuas mãos, Pai. Pedir, Senhor, visita, Pai, cada irmão, cada irmã mencionada aqui. Ó Deus, toca, Senhor, com as tuas mãos poderosas, cure, Senhor, restaure, ó Deus, liberte, abre o coração, Senhor, para conhecer a Ti, converter ao Senhor, e dá-nos, ó Deus, a Tua direção, o Teu amparo, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra para podermos estudá-la, e pedimos que Teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração nessa manhã, Senhor, em cada classe, em cada momento, Senhor, da nossa escola dominical. Tua mão, Senhor, esteja sobre nós. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua bondade, e nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar oportunidade para criança, se tiver alguma criança, né, para ir para a sala, tem identidade, e os adolescentes, né? E nós vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós temos estudado, que é nós terminamos o capítulo 8, agora vamos iniciar o capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 9. Capítulo 9, hoje leremos do primeiro verso até o verso 5. Romanos, capítulo de número 9, do primeiro versículo até o versículo de número 5. Amém? Esse diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunho comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, Paulo falou, até o capítulo 8, Paulo falou sobre a nossa, o nosso chamado. Primeiro ele falou sobre a condição de cada homem, né? Então o tema, lembra que o nosso tema da carta aos Romanos é o capítulo 1, né, onde do verso 16 até o 18, onde Paulo fala que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E aí, porque não há distinção, Paulo diz, né? E aí então, Paulo vai descrevendo como que a salvação chegou até nós. Então, é Deus que salva. E como que Deus salva? Então, para isso ele mostrou que todo homem é pecador, todo homem é culpado diante de Deus. Então não há um sequer justo diante de Deus. Então a salvação não pode ser pelas obras, porque ninguém tem condição de salvar a si mesmo. Logo em seguida, então, Paulo fala da misericórdia de Deus e do chamado de Deus para a salvação. E aí ele desenvolve isso mostrando que Deus mandou Jesus para que Jesus cumprisse a lei, para que Jesus vivesse debaixo da lei, para que depois ele fosse nosso representante e ele morresse na cruz para nos salvar. Aí ele faz um paralelo contando como que Deus justificou-nos dos nossos pecados, e ele pega então dois personagens bíblicos, ele pega Davi e ele pega Abraão, primeiro Abraão, depois Davi, e ele diz assim, que Abraão ele é o pai da circuncisão, e os judeus achavam que pelo fato deles terem sido circuncidados e pertencer à nação de Israel, que isso garantia a salvação deles. E Paulo diz que Abraão foi justificado por Deus antes da circuncisão.
antes de ser circuncidado. Então ele mostrou que a circuncisão ela não garante a salvação. A circuncisão era um testemunho da obediência a Deus, como é hoje o batismo, né? Um sinal de que nós pertencemos a Deus, como também lá um sinal de que ele pertencia, o circuncidado pertencia ao povo judeu, o povo de Deus do passado. E aí ele usa o exemplo de Davi, e ele fala que Davi também foi justificado não mediante as obras. E aí quando ele fala de Davi, aí já foi posterior à lei. Então Davi fala que não foi pelas obras da lei, né, que Deus perdoou o pecado, que Deus justificou o pecado. Então Paulo mostra que não é a circuncisão nem a lei que garante a salvação, mas a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus. E aí no capítulo 5, Paulo então desenvolve a ideia de que nós somos justificados, então, pela graça mediante a fé, e agora nós temos paz com Deus. Agora, quando nós, antes de sermos justificados, perdoados os nossos pecados, nós éramos como inimigos de Deus, e agora Deus nos reconciliou com Ele, e uma vez justificados, agora nós temos paz com Deus. E aí ele fala dos benefícios dessa justificação, né? Então ele fala do nosso acesso a Deus, ele fala da nossa perseverança, que Letícia falou aqui, né? Mesmo diante das tribulações, né? As tribulações ajudam-nos a perseverar, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo, para que a gente permaneça firme. Então quem nos faz perseverar é o próprio Deus, não é uma habilidade nossa, mas é Deus que faz isso conosco. E aí Paulo vai desenvolvendo o assunto da justificação até chegar no capítulo 8. Quando ele chega no capítulo 8, e aí ele falou sobre a condição do homem sem Cristo, falou da condição do homem em Cristo, né, que com respeito à lei, com respeito às obras, e aí vai trabalhando essa ideia. Colocou Adão como o primeiro homem, Jesus como o segundo, né, segundo Adão. E aí no capítulo 8 ele fala que uma vez que nós fomos justificados, agora já não há mais nenhuma condenação para a nossa vida. Então ele desenvolve agora a doutrina da segurança da salvação. E no capítulo 8 ele gastou um tempo para provar isso, mostrar que aquele que foi justificado, então não tem mais condenação para ele, porque Deus mesmo, foi Deus quem o justificou. Então não há nada que possa agora separar esse homem de Deus. E ele fala que Deus então trabalha as coisas de tal maneira que as circunstâncias que nós vivemos, elas cooperam, todas elas cooperam para que esse chamado de Deus, esse propósito de Deus para a nossa vida, ele se cumpra. Então ele diz assim, que as coisas vão trabalhando, mesmo que elas estejam separadas, mas elas vão contribuindo umas com as outras para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E nós sabemos qual é o propósito de Deus, é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então ele agora vai trabalhar isso, dizendo que as circunstâncias e as situações que nós vivemos na vida, dentro do propósito de Deus, elas cooperam para a nossa santificação, para caminharmos crescendo na nossa vida espiritual. E aí no final ele diz assim, que nós temos garantia total, que nada no mundo, nada, nem nesse mundo, nem no porvir, nada, né, que nós estamos vivendo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele encerra o capítulo dizendo isso. Quando ele entra no capítulo 9, a grande questão agora é o seguinte: Paulo vai ter que explicar como que Deus escolheu um povo chamado, né, Israel, ou os judeus, né, escolheu um povo, e através desse povo Deus cumpriu o propósito até chegar a Cristo. Como que Deus agora pode desprezar esse povo e agora abrir a porta para os gentios, ou seja, Deus rejeitar esse povo e pegar os gentios? Então o judeu que estava ouvindo Paulo, ou lendo Paulo, né, falar sobre isso, ele ficaria inconformado. Ele disse assim, mas como é que Deus pode fazer isso? Isso não combina com Deus. Deus escolheu um povo, agora Deus rejeitou esse povo. Então capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai trabalhar justamente isso, como que o propósito de Deus continua, e Deus continua sendo o mesmo,
que Deus não mudou a forma dele agir. Da mesma maneira que Deus agiu lá no passado, Ele continua agindo hoje. E Ele vai descrever isso no texto. Então, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo vai desenvolver em cada um desses capítulos um tema. O primeiro capítulo ele vai falar do passado, da rejeição de Israel. No capítulo 10 ele vai trabalhar a situação presente, como que Israel está vivendo hoje agora, essa situação. E no capítulo 11 ele fala do futuro de Israel. Então nós vamos desenvolver isso. Já quero adiantar aos irmãos que no nosso tempo agora, irmãos, nós temos tido grupos que têm valorizado muito a questão de Israel, né? Então, desde que criaram uma doutrina não bíblica, né? Uma doutrina aí que fala sobre que é a interpretação de Apocalipse 19, que é o premillenista e dispensacionalista. Desde que essa doutrina surgiu, as pessoas passaram a olhar Israel como se Israel fosse uma nação diferente, uma nação protegida por Deus, né? E que essa nação, no final, essa nação toda vai ser salva. Então as pessoas estão valorizando muitas coisas de Israel. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas quando Hamas atacou Israel, então houve vários vídeos aí na internet, né, das pessoas dizendo assim: isso vai dar ruim para o Hamas, isso a pessoa está agindo contra Deus porque está ferindo o povo de Deus, né? Lembra? E aí muita gente, e outros saíram com revelações aí de que era o momento do fim, está chegando o fim por causa disso. E aí então essas ideias, né, de Israel como uma nação protegida de Deus, Israel como o povo de Deus, está muito assim em moda, né? E as pessoas têm falado muito isso e esquecem de olhar o que Paulo fala aqui no capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Então, para ter uma visão certa e correta disso, né? Não sei se os irmãos lembram, no culto passado nós falamos sobre o tabernáculo e o templo. Os irmãos lembram, os que tiveram no culto, né? Nós falamos que o tabernáculo e o templo hoje, e Jerusalém hoje, né, não tem importância espiritual hoje, né? A Israel lá, né? O templo lá em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e antes o tabernáculo, não tem importância para a nossa vida espiritual, porque eles eram só sombra daquilo que ia acontecer, né? Então a sombra é algo muito interessante, porque a sombra ela dá uma imagem, uma figura da figura, né? Eu represento a figura, mas ela não dá a imagem real, ela dá uma pré-visão, né? Então vamos imaginar, quer ver? Vamos supor que eu estivesse aqui e o João estivesse atrás de mim, tivesse uma luz ali, e eu visse a sombra do João ali. Dá para eu definir que é a sombra de uma pessoa? Mostra que é uma pessoa, né? Mas não mostra mais nada além disso, né? Não mostra se ele é branco ou se ele é negro, não mostra se ele é baixo ou se ele é alto, né? Não mostra a fisionomia dele. Então por quê? Porque é uma sombra, ela não é a imagem real. Mas quando o João vier para a minha frente, estiver na minha frente, aí eu posso definir todas essas coisas que antes a sombra não me dava condição de definir. Então Paulo diz aos Colossenses que essas coisas todas, o templo, a cidade, as festas, né, os dias santos lá de Israel, tudo isso, irmãos, eram sombra, eram figuras do que é real. Então quando uma pessoa começa a apegar-se a essas coisas, né, por exemplo, celebrar a Páscoa, né, lá do Velho Testamento, ir lá em Israel para trazer água do Rio Jordão, ser batizado lá no Rio Jordão, né? Andar lá em Jerusalém achando que lá tem uma coisa mística e poderosa. Irmãos, tudo isso é coisa do passado, isso é sombra, isso não tem valor para nós espiritual, porque isso passou. Hoje Jerusalém é a igreja, né? A igreja do Senhor Jesus. O templo é Cristo, né? Que é onde está a presença de Deus. O templo, a arca da aliança, o tabernáculo, tudo isso
era a figura da presença de Deus, e hoje a presença de Deus está onde? Em Cristo. E estando em Cristo, por inferência, está em nós que somos o seu corpo, a igreja. Então o que tem sentido hoje, o que vale hoje é o corpo de Cristo, que é a igreja, e ele é o cabeça, e nós somos o seu corpo. Então essas coisas do passado, elas eram só sombra, e elas perderam o significado. Então quando uma pessoa fica valorizando demais essas coisas, ele está voltando aos rudimentos passados lá, que não tem sentido para nós hoje, né? Então assim, Israel hoje como nação é uma nação totalmente afastada de Deus, né? Então hoje existe em Israel, né, várias religiões, né, desde o islamismo até judaísmo e outras religiões atuais que existem em Israel. Então Israel como povo não é povo de Deus, né? Então nós vamos ver isso, Paulo explicando isso aqui no capítulo 9 e depois no capítulo 10 de Romanos. Nós vamos estudar isso aqui, né? Mas aí a pergunta que Paulo faz é: Israel não tem nenhuma importância? Não tem, irmãos. Tem uma importância histórica, progressiva, né? Porque Israel estava lá no passado, e através de Israel veio então progressivamente acontecendo as revelações, até chegar em Cristo e chegar no Novo Testamento. E aí Paulo vai descrever a importância de Israel, mas Paulo vai dizer também quem é o verdadeiro Israel, né? Então não é nação, né? Esse verdadeiro Israel é o povo escolhido e salvo por Deus, né? Que é salvo em Cristo Jesus, e Paulo vai desenvolver isso e trabalhar isso. Então por isso Paulo já começa reafirmando sua crença aqui no capítulo 9. Ele diz assim: o que eu estou dizendo para vocês, em outras palavras, ele está dizendo assim: o que eu estou dizendo para vocês é a verdade, eu não minto, e eu tenho como testemunha o Espírito Santo e a minha consciência. O que eu estou falando para vocês é a verdade, e aí ele vai descrever essa verdade, né? Então ele diz: olha, eu não estou mentindo, o que eu estou falando para vocês é aquilo que Deus me revelou em Cristo Jesus. E aí no versículo de número 2, né, ele falou: tanto testemunha o Espírito Santo como a minha consciência. E aí no versículo de número 2 ele fala assim, aí ele fala do seu sentimento com respeito ao povo de Israel. Olha o versículo 2, versículo 2, ele diz assim: então ele diz: eu não minto, eu estou falando a verdade. Aí ele vai dizer: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Olha, grande tristeza e incessante dor no coração. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo entendeu perfeitamente o Velho Testamento. Como ele compreendeu o Velho Testamento, ele sabe que a nação de Israel rejeitou o Senhor. O povo de Israel como nação rejeitou a Deus, e pelo fato de terem rejeitado a Deus, eles estão perdidos, né? E aí vamos voltar à doutrina que nós aprendemos aqui. Quem é que produz a salvação no coração do homem? É Deus. Quem é que salva o homem? Deus. Deus salva através de quem? De Cristo. Quando a nação rejeitou a Cristo, eles estavam rejeitando a salvação. Mas aí Paulo, olha que coisa interessante, Paulo vai mostrar aqui no capítulo 9 que eles fizeram isso não porque eles tiveram a capacidade de escolher e decidirem. Eles fizeram isso porque o Espírito de Deus, o propósito de Deus não operou neles. Então ele diz assim: Deus rejeitou Israel. Então não foi Israel que rejeitou Deus, foi Deus que rejeitou Israel. E ele vai desenvolver isso mostrando como que Deus faz. E aí, irmãos, é muito interessante nós pensarmos aqui. Quer ver? Desde o princípio, isso não é incompatível com Deus. Não é, desde o princípio. Então, vamos pegar lá em Gênesis, começando no início. Quem foi escolhido dos dois? Sete ou Caim? Sete. Então já teve uma escolha. Lá no capítulo 3 de Gênesis, né? 3, 4 de Gênesis, não é? Então, Caim, depois que matou Abel, veio Sete para ficar. E é interessante a palavra ali, não sei se os irmãos já olharam lá, mas quando Sete nasceu,
Sara não disse que Deus me deu um outro filho. Eva não disse que Deus deu outro filho, né? Ela disse assim: Deus me deu um para ficar no lugar de Abel. Então a visão ali já é teológica, que um substitui o que morreu. Então não é apenas outro que nasceu, mas é o que nasceu para ficar no lugar do que morreu, porque ali havia duas nações bem configuradas. Caim, que era perdido do mal, e Sete agora, que era do Senhor. Achou o versículo aí, né? Acho que é 4, né? É 4, capítulo 4, versículo 25. É. Tornou Adão a habitar com sua mulher, e ela deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel e Caim matou. Em lugar. Podia ter dito só assim: Deus me deu mais um descendente. Porque depois ela teve filhos e filhas, né? Outros, né? Mas é claro, desde o princípio, olha como que Deus revela desde o princípio o seu propósito. Então havia dois povos ali bem definidos, um povo que era de Deus e um povo que não era de Deus. Se a gente vai seguindo a história, irmãos, ali a gente chega na escolha de Abraão, né? Deus escolheu Abraão dentre todos os outros homens da terra. Então Deus escolheu um só Abraão, para que através dele Deus continuasse o propósito dele, né? Então veja, Abraão foi escolhido, de Abraão nasceu 2, depois nasceu mais, mas nasceu 2. Quais foram os 2 que nasceram? Vamos lá. Isaac e Ismael. Deus escolheu quem, gente? Isaac. E Deus virou para Abraão e disse assim: manda embora o filho da escrava, que de maneira nenhuma ele será herdeiro junto com Isaac. Então Deus que estava separando, está vendo, gente? Então Deus separou em Abraão, depois Deus separa Isaac, aí vem Jacó, né? E Esaú para nascer, né? Depois de Isaac. Então vem mais 2, eram gêmeos, nascidos juntos. Aí diz o texto, né? E Paulo vai falar sobre isso depois, que os 2 nem haviam nascido ainda e Deus já tinha escolhido um antes do nascimento. Quem Deus escolheu? Jacó, está vendo? E deixou de lado Esaú. Então continua o processo da eleição se cumprindo. E aí dos filhos de Jacó, Deus escolhe José, não é? E aí vai, irmãos, todo o processo do Velho Testamento não é incompatível com a salvação de hoje, quando Deus escolhe uns e não escolhe outros. Por que Deus faz isso? Nós não sabemos, irmãos. Não tem como a gente saber porque Deus escolheu um e não escolheu o outro. Isso Deus não revelou nas Escrituras, então não adianta a gente querer saber, porque nós não vamos saber, mas nós sabemos que Ele escolheu. A gente não pode agora também dizer que ninguém que é de judeu, que é israelita, tem salvação. Ele rejeitou a nação, como nação. Como nação. Nação, pessoas. Paulo vai chegar nesse ponto aqui, né? Aí, depois, irmãos, nós vamos vendo na história outros fatos acontecendo. Deus escolheu Davi, rejeitou Saul, né? E vai seguindo até chegar em Cristo, né? Até chegar em Cristo. E aí, depois de Cristo, aí Deus escolhe a igreja, né? Então, aqueles que Ele resolveu salvar, e isso é revelado que foi lá na eternidade que Deus fez isso. Então, Paulo está mostrando que Deus ter rejeitado a nação de Israel não é incompatível com a maneira de Deus agir, porque isso é uma grande questão dentro de Israel. Na época de Paulo era uma grande questão, né? Porque eles se julgavam, a nação se julgava ser a nação escolhida de Deus, né? Então, como povo, né? Como nação, né? E não como pessoa, mas como povo, né? E aí Paulo vai mostrar: não, Deus agiu dentro da nação, Deus agiu assim. Então é claro que Deus é livre para fazer isso, né? E Paulo vai mostrar isso depois, falando do oleiro e o vaso, né? Faz um vaso para honra, outro para desonra, né? Vai tratar aqui no capítulo 9 aqui. Tem ainda alguma pergunta aí ou podemos continuar, gente? Dar um pequeno testemunho. Sim. Eu nasci na igreja, né? Então a gente estuda muita coisa e eu tive, durante boa parte da minha vida, um conflito com isso. Mas por que Deus
termina o texto falando sobre isso, né? Com esse hino maravilhoso. Né? Eu aprendi isso ao longo da minha vida, porque eu te falo que boa parte eu tive conflito de. E também porque a gente quer, na verdade, a gente quer duas coisas. Primeiro, a gente quer entender tudo sobre Deus, e a gente não tem condição disso. Isso é um fato, né? Nós somos humanos, então como é que nós vamos entender a mente do Senhor? Né? Ninguém tem como entender a mente do Senhor. Nós temos como entender aquilo que Ele revelou, mas o que Ele não revelou não tem. E outra coisa, a gente que é cristão, a gente quer salvar Deus. Né? Deixa eu explicar para os irmãos por quê. Porque a gente acha que isso é injusto, é errado. E aí a gente quer arrumar um meio para salvar Deus, né? E dizer, não, Deus não errou, não, Deus tem uma outra explicação, e aí a gente quer achar uma justificativa aqui para não deixar Deus em apuro, né? Para não dizer que Deus está cometendo erro, né? Então a gente quer tentar, e é isso que fica, e aí a gente fica nesse conflito aí, muitas vezes, né, dizendo assim, mas isso não é justo, e Deus é justo. Então aí fica essa coisa do nosso coração. Mas quando a gente entende o que é o propósito de Deus e como Deus fez, então a gente vai ter essa postura da Letícia, né? A gente vai ter gratidão no nosso coração e ter misericórdia daqueles que ainda não foram chamados, né? E pensar neles, e é o que Paulo agora descreve aqui. Ele fala assim que no coração dele, irmãos, ele está tão triste, mas tão triste que era uma dor, como se fosse uma dor que não passava. Por que essa dor? Pelo fato de saber que a nação rejeitou Deus, né? Então assim, e ele queria, por amor dos seus irmãos, ele queria que todos de Israel fossem salvos, mas nem todos são salvos, né? Lembra daquele incidente do bezerro de ouro? Então, daquele incidente do bezerro de ouro, não sei se os irmãos lembram, mas Deus mandou que cada um tirasse a espada e matasse seu companheiro, né? O que tinha feito aquilo, né? E o povo, em obediência a Deus, matou aquela nação, né? Moisés chegou a orar pedindo a Deus, Senhor, perdoa o pecado deles, então risca meu nome do livro que escreveste, né? E Deus falou para ele assim, olha Moisés, eu vou ter misericórdia de quem quiser, me aprouver ter misericórdia, né? E me compadecerei de quem me aprouver compadecer. Então, porque Deus tinha um propósito. Aquele incidente ali, as coisas, gente, isso é uma coisa maravilhosa que nós precisamos entender. As circunstâncias dessa vida, as coisas que no nosso ponto de vista elas dão errado, elas não estão fora do propósito de Deus. Não existe nada no mundo que acontece que esteja fora do propósito de Deus. Então, em todas as áreas da nossa vida, em tudo que acontece no mundo, tudo está dentro do propósito de Deus, seja ele permissivo ou seja ele diretivo, Deus decretando que aquilo aconteça. Então nada pega Deus de surpresa, nada escapa de Deus, não tem como o homem agir como autônomo fora, e nem o diabo age como autônomo, irmãos. Nem o diabo tem poder para virar e falar assim, eu vou fazer o que eu quero. Não tem poder para isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é soberano e Ele está acima de tudo e acima de todos. Quer? Pois é, pastor, e junto com essa questão da eleição, que muitas vezes gera dúvida no nosso coração, tem essas coisas aí que o senhor está falando. Muitas vezes a gente pensa, por quê? Por que está acontecendo? É injusto, não é? E aí assim, teve uma vez que, há poucos anos atrás, nós perdemos uma colega de trabalho lá, foi fazer uma cirurgia, estava bem e animada e tudo, crente, muito crente, uma pessoa que levava a palavra ali todo dia de trabalho, a gente orava junto e tudo, e aí do nada fez a cirurgia, no outro dia deu uma embolia e morreu. Aí nós ficamos com aquele sentimento assim, e eu acordava de noite pensando, gente, mas Gisélia, ela não tem condição de ter sido ela e tudo. E aí eu sonhei com Deus falando comigo aquela parábola dos trabalhadores na vinha. E aí eu acordei com um monte de coisa gerando no meu coração, Deus falando assim, eu me defino, né? Os tempos, quem chegou, o horário que foi. Então aquela parábola serve para muita coisa na nossa vida. Porque senão, Kevin, a gente fica com revolta no nosso coração, né? Por exemplo, um bebê morrer, gente, não é? Na verdade, é uma coisa que não tem
no nosso ponto de vista, explicação nenhuma. Um bebê morrer, às vezes o bebê nasce, está lá na cama, já está com alguns meses, lá de repente dá um surto lá na hora, né? E morre, né? E aí? Então, assim, um homem velho morrer, a gente pensa assim, não, isso é natural, né? Não, mas tudo está dentro do propósito de Deus, gente. Tudo, nada escapa. Sabe, irmãos, quando a gente entende isso, nosso coração sossega, né? Porque a gente entende que coisas ruins, irmãos, elas também estão dentro do propósito de Deus. E a gente compreende e aceita as coisas boas como graça e bondade de Deus na nossa vida. Então, se nós estamos vivendo um tempo bom, né, de saúde, né, de harmonia em casa, né, de situação boa financeira, irmãos, isso é graça. A gente precisa agradecer e louvar a Deus todo o tempo. Mas quando as coisas vêm e elas se tornam ruins na nossa vida, Deus não deixou de nos amar. Isso não é castigo de Deus, né? Não é Deus que esqueceu de nós, não, irmãos. É Deus trabalhando na nossa vida, né? Porque o mais importa, irmãos, não é o que nós passamos aqui no mundo em si, mas o que mais importa é o que isso revela para o mundo, né? Então Deus tem uma intenção, através da vida dos seus filhos aqui no mundo que nós vivemos, revelar, né, como Deus age na vida dos seus filhos. E aí, quando acontece uma coisa ruim, o que Deus tem como intenção é que isso mostre para o ímpio, para aquele que não conhece a Deus, que mesmo sofrendo, nós permanecemos na fé. Mesmo perdendo, nós temos um valor maior na nossa vida, que é a presença de Deus. Mesmo as coisas não dando certo como a gente esperava, a gente ainda confia que nós estamos nas mãos de Deus e Deus vai cuidar de nós. Então, tudo, irmãos, tudo que acontece na nossa vida aqui nesse mundo é um testemunho. Então, Deus está aprimorando nossa vida para que o nosso testemunho seja melhor ainda. Então, cada dia, irmãos, a maturidade faz com que o nosso testemunho seja melhor, porque a gente não age como criança, não é? Criança que é desesperada, deslocada, né? Dá a resposta errada. Não, então Deus vai deixando essas coisas acontecer na nossa vida, para a gente ir amadurecendo, para que cada dia o testemunho que a gente dá para o mundo, ele é melhor do que o de antes, né? Porque aí a gente vê que o mundo vê, né, em nós, que nós somos resilientes, que nós somos crentes, que nós somos servos de Deus, e que nós não estamos presos a essas coisas desse mundo aqui, mas nós estamos presos àquilo que nós esperamos, né, que é a nossa vida eterna com Deus. Então, tudo isso acontece para isso, irmãos, né? Deus visa o quê? O testemunho, porque Deus diz assim, que Ele nos chamou para que nós venhamos a dar testemunho daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso que importa. Nós temos luz na nossa vida, irmãos, né? E essa luz é a presença de Deus em nós. Então, crente pode passar por provação, por dificuldade, pode viver circunstância ruim na vida e permanecer crente, né? Porque o que foi produzido nele é uma divina semente, né? E é assim que a gente vive a nossa fé, a nossa esperança em Deus, né? Pergunta aí, colocação que alguém quer fazer, Leandro? Pastor, agora eu fui com uma dúvida que o senhor voltou lá atrás, falando que Deus separou Isaac, separou Ismael de Abraão e Isaac. Isso. Ele inspirou Isaac para Isaac caçoar, inspirou Ismael para ele caçoar de Isaac, e Sara pedia Abraão para se pensar. Hoje ele inspirou Sara a caçar o filho para Abraão. Não, para mandar embora? Não, Deus, o texto lá diz que Deus chamou, né, e falou para Abraão, porque Sara falou com Abraão, e estava tendo problema, né? Sara e a escrava, estava tendo problema. E aí Deus falou para Abraão liberar o menino, deixar o menino embora, né? Porque ele não seria herdeiro juntamente com Isaac. Foi Deus que falou.
E aí, irmãos, olha, tem outro sentido aqui nessas escolhas, né? Então, qual que é o sentido maior dessas escolhas todas, irmãos? É o dia final, o último dia. Então, veja, no último dia será revelado os filhos de Deus e serão então punidos aqueles que não são filhos de Deus. Eles serão punidos por quê? Eles serão punidos porque não receberam Cristo? Essa é uma mensagem errada. Não é isso que a Bíblia fala. Eles serão punidos pelos seus pecados e não por haver rejeitado a Cristo. Tranquilo, irmãos? Ou dúvida? Então vamos pensar. Se eles fossem punidos por rejeitar Cristo, então primeiro, a salvação seria por decisão de quem? Do homem. Tá. Segundo, Deus seria culpado por não operar neles arrependimento. Certo? Terceiro, e os que não tiveram oportunidade de ouvir, então Deus é injusto. Então eles serão punidos por quê? Porque rejeitaram Cristo? Não, irmão, é a mensagem errada de evangelismo, viu? Ninguém é punido por rejeitar Cristo. Cada um é punido porque morreu em Adão. Lá em Adão morreu. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Bacana? Porque às vezes a gente quer colocar na mão do homem a decisão da salvação. Não é na mão do homem. Quem levanta a mão aí? Sim. Todos são pecadores destinados aonde, gente? Ao inferno. Então, aonde que definiu a salvação, irmãos? Nós já falamos isso aqui. Onde foi que definiu quem é salvo e quem é perdido? Desde a eternidade, não é? E evidenciou onde? Começou a evidência onde? Em Adão. Porque em Adão todos morrem. Paulo falou sobre isso, né? Aqui, morreu em Adão. E aí, qual que é o destino final? Punição eterna. Todos estavam nessa mesma condição. Aí Deus na eternidade escolheu alguns. Novamente, por que ele escolheu? Não sei, ninguém sabe. Aí Deus chamou esses que ele escolheu pelo Evangelho. Eles foram tocados pelo Espírito de Deus, receberam Jesus como Senhor e Salvador. No final, eles viverão a vida eterna. Eles são salvos e por isso viverão a vida eterna. Então, não está na mão do homem a decisão da escolha de perdição ou salvação. Não é? Dúvida ainda, irmãos? Se tiver, pode citar. Que alguém quiser citar algum texto que é dúvida aí, nesse caso eu vou explicar. Eu estou falando da palavra que o senhor deu aqui, que dentro de mim já era uma angústia, porque será que meu parente, meu primo, meu amigo, mesmo falando, ele não aceitou? Que aqui já era dentro de mim assim, uma tristeza, porque a gente que tem Cristo, o Evangelho, a gente sabe que é bom. Sim, porque a rejeição. Eu lembrei, só completar. Eu lembrei da palavra que você falou. Como é que a gente vai definir isso? Assim, aí eu lembrei assim, aqueles que são do Senhor e ouvem a voz do Senhor. Quando o pastor chama a ovelha, ouve, né? Aí você deu aquele exemplo quando está pastoreando, o pastor só dava um grito e a ovelha já corria tudo para ele. Corria tudo para ele. Aí você fica com o meu coração, Jesus falou sobre isso, né? João 10, versículo, se não me engano, é versículo 27. Abra aí, João 10, 27. As minhas ovelhas não ouvem a voz? Antes um pouquinho. É o 27. As vozes não têm as coisas das minhas ovelhas? Então, olha aí, o versículo anterior, os judeus discutindo com Jesus, achavam assim, que era uma escolha deles não crerem em Jesus como Salvador, como Messias, né? Então eles disseram que eles são da descendência de Abraão e eles não são bastardos, né? Eles são filhos de Abraão e por isso eles não acreditavam nele. Então eles estão dizendo assim, nós
escolhemos não crer em você. Disseram isso para Jesus. É a mesma coisa. Achar que o crente, o não crente, escolheu não crer. Olha o que Jesus respondeu. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então pronto. Jesus falou assim: vocês estão achando que vocês escolheram não me seguir? Vocês não me seguem e não creem em mim, por quê? Porque não são meus. Não são. Então, está vendo, gente? A salvação não é uma escolha do homem. Nunca foi uma escolha do homem. Né? Por isso, mais uma vez, não tem nenhum motivo para a pessoa se vangloriar de ter sido salva. Não há nada em nós que possa usar como argumento para dizer que nós fomos alguma coisa, que Deus olhou e viu em nós alguma coisa e falou: eu vou escolher esse tipo porque ele é melhor, porque ele é isso. Não. A escolha de Deus é pura misericórdia. Pura misericórdia. Senhor Jones? É interessante que esse texto aqui fala sobre uma grande tristeza, incessante dor no coração. Eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, anátema. Então, existe uma realidade do povo crente. Hoje nós começamos aqui falando sobre perseverança, viver de forma inabalável, né? E ele ainda fala: não murmureis por coisa alguma. Então, tinha um cântico antigamente, falava: me treine para lutar, no mostre de Deus, eu vou andar, né? E toda pessoa que é crente, ela parece que Deus programou o crente para passar por tudo isso. Porque o crente, ele vive incessantemente nessa luta, sentindo tristeza, por ofensas, por não ver as pessoas queridas salvas. Né? Pois é, na verdade essa aqui, Sr. James, é a questão de Paulo. Né? Por que Paulo falou que sentia essa dor no coração? Então, a primeira coisa é porque ele teve consciência de que a nação de Israel não foi aceita por Deus. A nação de Israel foi rejeitada por Deus. Então essa é a primeira coisa. Então assim, no coração dele estava a dor, porque ele sabia que a nação de Israel seria condenada, não seria salva. Então ele lembra dos seus irmãos compatriotas, né, judeus, e vira e diz assim: puxa vida, eu desejaria ser amaldiçoado, né, ou afastado da salvação. A palavra significa isso, anátema, né? Afastado da salvação por amor deles, pela salvação deles. Então, Paulo está dizendo assim: se isso fosse possível, não está dizendo que ele queria ser isso, né? Então, o termo aqui não quer dizer, não está dizendo que ele queria que isso acontecesse. Não, ele está dizendo assim: se fosse possível, se a salvação de todo Israel e a minha perdição fosse causar a salvação de todo Israel, eu estaria pronto a me perder para salvar por amor dos meus irmãos. Então está mostrando o quanto ele amava o povo, né? Então, que foi a mesma situação de Moisés lá atrás. Aqui Paulo está citando a mesma coisa que Moisés falou sobre aquele dia lá, depois que eles construíram o bezerro de ouro, né? Então ele diz assim: então eu, por amor deles, eu desejaria perder-me pela salvação deles. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eles estão falando meus irmãos, meus compatriotas, os judeus. Os judeus, né? Então está pensando nos judeus. Então, irmãos compatriotas segundo a carne, os judeus que Paulo fazia parte. Tranquilo aí, gente? Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que Paulo fala aqui, que tem a dor no coração. Então o primeiro é pelo fato de saber que eles não serão salvos como nação, né? Então nem todos de Israel serão salvos. Tranquilo.
A segundo motivo que ele tinha dor no coração, irmãos, e que ele até mostrou isso, primeiro através desse fato, né, que alguns de Israel vão perder, como nação vai perder-se. Aí ele diz assim, também porque Deus deu alguns privilégios na nação. Então ele está dizendo assim, meu coração não sossega por imaginar assim, que Deus fez tanta coisa em Israel, para no final a nação não ser salva. Então ele está dizendo assim, há uma dor no meu coração, porque, olha, eles receberam tanta coisa de Deus, mas não receberam a salvação, né? E aí ele vai descrever essas coisas. Diz assim, eles receberam tantas bênçãos de Deus, mas no final, né, eles não vão ser salvos como nação. E aí ele descreve, olha aí o versículo seguinte, ele diz assim, versículo 4, eles são, primeiro, israelitas. Esse termo israelita aí, irmãos, foi tirado da experiência de Jacó no Vale de Jabó, lembra? Deus mudou o nome de Jacó, né? Jacó era suplantador, trapaceador, a palavra Jacó significa isso, né? Deus mudou o nome dele para vencedor por Deus, Israel, né? Então, esse nome Israel passou a designar todo aquele que veio da descendência de Jacó, né? Que depois veio o termo judeu por causa de um dos descendentes de Jacó que chamava Judá, né? Então, mas o termo é israelita. Israelita é todo aquele que é da geração de Jacó e que é do povo chamado a nação de Israel, né? E depois nós sabemos que teve o nome de judeus, né? Os judeus. Então são israelitas. Pertence-lhes a adoção. Qual a adoção que ele está falando aqui? Não é a mesma adoção que Paulo fala da igreja, de nós gentios, né? Que nós somos adotados como filhos, feitos filhos, né? Mas aqui porque Deus tratou Israel como um filho. Lembra quando Deus mandou Moisés ir a Faraó para pedir para Faraó libertar o povo? Deus diz assim, deixa sair meu filho, não é meu povo, meu filho, né? Porque Deus tratou Israel como filho. Então Deus estava dizendo assim, que a relação de Deus com o povo de Israel era como de pai para filho. Aí ele disse assim, então deixa sair meu filho. Então ele diz, deles são a adoção, né? Aí continua, e também a glória. Qual foi a glória que Israel teve, irmãos? Desde que saiu do Egito, havia uma nuvem de glória que guiava o povo, que era a presença de Deus, naquela nuvem chamada Shekinah, que depois parou sobre o tabernáculo e repousou sobre o tabernáculo. Então, eles tinham o quê? Paulo está dizendo, eles tinham a glória de Deus no meio deles, esse povo. Aí continua, também as alianças. Então Deus fez uma aliança com Abraão, depois renovou essa aliança, começou lá, né, desde Noé, né? Fez com Noé, depois fez com Abraão, renovou com Jacó, e assim vai, né, até chegar em Cristo. A legislação, qual que é a legislação aqui? A lei, Deus deu a lei. Depois o culto, porque criou o tabernáculo, Deus escolheu os levitas, onde o povo adorava a Deus, né, por meio dos sacerdotes. Tudo isso Paulo está lembrando. As promessas, então os profetas receberam as promessas de Deus e as falaram para o povo. Então o povo recebeu as promessas de Deus. Depois diz, o culto às promessas deles são os patriarcas, os pais, né? Então os primeiros patriarcas foram Abraão, Isaac, Jacó, né? José, e aí vem na história, então os pais, né? Ou seja, da nação de Israel. E deles também chegou lá onde? Em Cristo. Dele descende o Cristo segundo a carne. Então, segundo a carne, Jesus descende do povo de Israel, né? Nasceu da nação de Israel. E aí ele diz assim, o qual é sobre todos. Então agora ele é Senhor, ele é que é Senhor, né? Jesus, não a nação. Quem que é Senhor? Jesus. E aí diz, Deus bendito. Então ele é Deus, ele não é homem. Então ele nasceu da descendência de Abraão, né? da linhagem de Israel, mas ele é o Senhor, né?
para todo sempre. Amém. Amém. Então, notaram por que Paulo tinha tristeza no coração, irmãos? Por saber que esse povo, né, na sua maioria, seria rejeitado. Como é que fala hoje em dia, né? Aquele menino nasceu numa casa rica, teve tudo, aí dá errado, vira drogado. Aí você fala assim, poxa, o fulano tinha tudo para dar certo. Tinha tudo, mas deu errado. No final deu errado. Deu errado. E essa é a experiência do povo de Israel, gente. Né? Então, ou seja, tinha tudo, né, para ser o povo de Deus. Por quê, irmãos, que deu errado? Porque isso fazia parte do propósito de Deus. Porque a nação de Israel, no Velho Testamento, ela representa a igreja. Então, se a nação de Israel representa a igreja, se o povo de Israel representa a igreja, então o final de Israel cessou. O que nós falamos no início ali? Era o quê? Era a sombra daquilo que é real, né? E aí Paulo vai dizer aqui na frente, irmãos, que nem todo que nasceu em Israel é israelita. E ele vai desenvolver isso, né? Então, e nunca Deus deixou sem que houvesse fé em Israel, fé verdadeira. Mesmo o povo desviando e tudo, né? Lembra com Elias, né? Lembra quando Elias virou e falou, eu estou sozinho, né? Todos me abandonaram, eu estou só. Deus diz assim, eu conservei Israel, 7 mil, acho que foi, né? Dos joelhos que não dobraram a Baal. Então nós temos um remanescente, né? Que seja um povo, um grupo, né? Que permaneceu fiel a Deus, né? E aí lá no deserto, a mesma coisa, todo aquele povo morreu no deserto, mas Deus deixou Josué e Caleb, foi o remanescente, né? Lembra? 2, né? Então, e aí vai, em toda a história, Deus vai cumprindo o seu propósito até chegar na igreja, que é o povo de Deus. Deus. Quer dizer que nessa caminhada aí, diante desse período aí, da Bíblia, quer dizer que existe mesmo muito louco para resolver. Sempre existiu, né? Desde o ano passado, né? E hoje, né? Então, aí a gente pensa assim, na igreja, todos os que estão na igreja são salvos? Não. Infelizmente não. Mas muitos são chamados, né? Diz a palavra, mas são poucos os que são escolhidos. Então vamos aplicar isso para nós hoje, né, irmãos? Diante disso, o que tem que acontecer com o nosso coração, irmãos? Então, nós também sofremos angústia de às vezes ver pessoas dentro da nossa família não tomando decisão por Jesus, não querendo aceitar Jesus, não é? Então, é assim, e que ainda estão vivos, né? Ou às vezes a gente tem pessoas que ficam angustiadas com algum membro da família que morreu e morreu sem tomar uma posição, né? Sem pegar e declarar abertamente, né? Que recebeu Jesus, né? Como Senhor e Salvador, né? O pai de Poliana estava enfermo e ele chegou num momento em que ele não conseguia falar mais, parou de falar, estava com câncer na cabeça e tal. E aí, um dia Poliana ligou para mim chorando e falando assim, pastor, meu pai não tem condição de receber Jesus, porque ele não responde, ele não fala. Aí eu falei assim, minha filha, mas você precisa confiar no propósito de Deus, na promessa de Deus. Não, pastor, mas ele não tem que declarar que ele aceita Jesus como Senhor. Eu falei assim, filha, se fosse assim, nenhum mundo seria salvo. Eu não tenho condição de declarar, não é? Então, minha filha, isso é uma coisa que pertence ao coração dele, à mente dele, a Deus. Isso não é coisa para você. Não é o ato da pessoa declarar, eu recebo Jesus, que salva a pessoa. Então, porque senão, né, já pensou? Não é? E o surdo, que também não pode ouvir também, como é que vai receber Jesus? Gente, isso é uma operação de Deus no coração, não é uma coisa nossa. Não somos nós fazendo, né? Então, quem morreu sem um parente, ou que morreu que não tomou essa decisão verbal, né? Não preocupe com isso não, meu irmão, né? Não deixe isso pesar no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, aqueles que estão vivos,
eles só receberão Jesus quando eles ouvirem o chamado de Deus. E nós somos as pessoas que Deus deu o privilégio de podermos anunciar Jesus, chamando o homem para a salvação. Então, se nós temos alguém na nossa casa, temos amigos, temos colegas que ainda não receberam Jesus como Senhor, então nós somos esse instrumento de Deus para poder falar do amor de Deus para eles. Deus deu esse privilégio a nós, irmãos. Os anjos, diz Paulo, desejariam conhecer isso, saber o que é pregar, é Pedro que diz, né? É pregar o Evangelho para a conversão de alguém. Não foram os anjos que foram escolhidos para isso, né? Os anjos foram escolhidos para declarar a glória de Deus, e eles fizeram isso muito bem, né? O dia que Jesus nasceu, eles apareceram num coro angelical dizendo glória a Deus nas alturas, né? E paz aos homens, né? E aí falou para os pastores: hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Cristo Senhor, né? Então eles foram responsáveis por falar da glória de Deus, mas para evangelizar o outro e para levar o outro a conhecer Jesus, só nós, irmãos. Esse foi um privilégio que Deus deu a nós. Então, por isso esse privilégio vem carregado de uma responsabilidade. Nós não temos condição de converter a pessoa, mas nós temos condição de falar, né? E falar do amor de Jesus, seja verbalmente, seja através do testemunho da nossa vida, daquilo que Deus tem falado conosco. Na verdade, Paulo, que é Paulo, diante da graça de Deus, ele ficou impressionado com a rejeição de Israel. Por causa disso, né, Sr. Jones? Por causa da história de Israel, né? Então, aí ele vai mostrar, depois, mais para frente, ele vai mostrar que isso não é incompatível com Deus, não, né? E isso está dentro do propósito. Vai mostrar, né? Mais alguma pergunta, irmão, de alguém? Observação que alguém queria fazer? Irmãos, eu tive um amigo, presbítero da igreja lá em Campinas, e ele contava muita história de como ele trabalhava no DR, e havia um irmãozinho lá, e ele disse que isso foi o que levou ele a conhecer Jesus e crer em Jesus. Ele disse que tinha um irmãozinho lá, trabalhava no DR, e ele era um dos funcionários mais baixos do DR, é o que ganhava menos lá no DR. No dia de pagamento, juntava todo mundo lá no escritório, todo mundo na fila para receber o pagamento. E quando ele pegava o dinheiro, que ele contava o dinheiro que tinha no bolso, disse que ele que recebia menos do que quase todos lá, ele levantava as mãos para o céu e dizia assim: Senhor, eu sou rico, porque o Senhor me deu a graça de poder trabalhar e receber agora esse dinheiro para eu levar sustento para minha família. E seu Paulinho olhava e falava assim: pobre, ele é pobre, ganha essa miséria aí, e está falando assim que Deus deu isso para ele está grato a Deus, né? Tinha que estar revoltado porque Deus não está dando mais para ele, né? Aí depois dizer que quando conheceu melhor aquele senhor e viu a família dele toda crente, servindo a Deus, e aí ele conheceu a Cristo, se converteu, e falou assim: ele é que era rico, ele verdadeiramente era rico. Irmãos, esse é o testemunho que a gente dá daquilo que Deus tem feito na nossa vida, como Deus tem nos abençoado, não é verdade? E a gente precisa falar disso para os outros. Essa é a mensagem de Paulo aqui hoje. Nós temos que anunciar isso aos outros, porque a salvação deles depende deles ouvirem o chamado de Deus, e nós é que somos instrumento para Deus chamar a vida deles. Amém? Amém? Vamos ficar em pé para a gente terminar? Lembrando, irmãos, que hoje à noite nós temos celebração da ceia, viu? Então, um grupo de logo mais à noite. Tá bom? E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos e até mais à noite. Amém.